Olá, todo mundo. Ajeitar aqui, todo mundo se ajeite aí para nossa live de hoje. Um tema super importante. Olá, meninas. Vou colocar aqui o tema da live. A Alice entrou, vou colocar ela aqui. Olá. Vão se acomodando aí. Oiê! Olá. Tudo Estão me bem? ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô, tudo certinho. O pessoal vai avisando aí a gente. Caso dê Isso, alguma travada, se o áudio não estiver bom, vocês vão dando um retorno aí para nós. isso, por favor. Vou colocar o tema da live enquanto o pessoal entra, tá? Uhum. Pessoal entrando aí. Tô vendo aqui. Uhum. Eu achei muito legal que um idoso mandou uma mensagem hoje no direct falando que ia estar aguardando a live. Eu Que acho que ele legal! participa do teatro. Quem que é? Deixa eu ver o nome aqui. Eu Tomara que divulguei lá dê. no grupo dos idosos, que querendo ou não, o trabalho é deles, né? É com eles, então é Sim, total, assim. Oi, deixa eu Nicole. ver. Oi, Rogério. O Rogério entrou. Ai, que O Rogério também, né? lindo! Sem o Rogério não ia ter trabalho. Saudades! Sim. É verdade. Mário Omura. Ah, sim, ele é do teatro, tive grupo de quarta-feira. O É. Mário tá em todos, ele é super tecnológico. Ai, que ótimo. Ele mandou Ele é nosso mensagem, eu fiquei, fotógrafo ai, que também. demais. Que Oi, legal. Letícia. A Meire também é do teatro, também entrou. Ai, que honra, gente. Vou colocar aqui o Boa tema, noite, fixar o Meire. tema. Boa noite, vão se acomodando. Peguei um copo de água. Minha garrafa de água está aqui. Aqui, deixar tudo certinho. Os Você benefícios também da fez parte do teatro, né, Vivi? prática. Sim, meu primeiro ano da faculdade. Aí eu Legal. ajudava lá. Ai, amava. É que aí depois a gente vai pegando várias coisas, né? Fazendo várias coisas. Sim. No final, eu lembro que a minha orientadora ficou, Vivi, pelo amor de Deus, você faz muita coisa. A minha também, tanto Eu que a falei, minha orientadora falou: já que você faz tanta coisa e não quer desapegar, seu TCC vai ser do teatro, amada. Oi, Gustavo. Oi, Andresa. Obrigada. olá, pessoal. Eu acho que no último ano também eu consegui participar de uma peça da Uhum. disciplina da Deusivânia. Uhum. Fiz o papel da gerontóloga na peça. Uhum. A gente fez uma peça com a Deus Ivan que se chama Gerontóloga no Divã. Foi Ai, bem que legal. legal. Só que a gente não conseguiu apresentar porque foi bem na época que deu greve Ah, do tá. metrô. Tipo, deu a greve do metrô e Uhum, ficou alguns dias. E aí teve férias. E ela viajou para os Estados Unidos e a gente acabou perdendo, mas era uma peça muito legal. uhum. Nossa, eu coloquei o tema e comi o plural do ovo. Vou colocar novamente, porque senão vai me dar toque, gente. O Só um Rogério. minutinho. Né, Rogério? Era muito legal essa peça da gerontóloga no divã. Nossa, a gente saiu tanto. A gente apresentou nem acho que uma vez só que deu tempo. Só que a gente tinha, tipo, Aham. planos pra apresentar, que deu muito trabalho. Uhum, sim. Bom, tema fixado. Aí, Acho que o pessoal aí já está esperando para que a gente comece. Quem for sim. chegando aí também, qualquer dúvida que ficar, vocês podem mandarem as dúvidas. A gente tenta responder durante, mas também no final a gente separou um tempinho, se der tempo, de tirar algumas dúvidas Isso. aí de vocês. Bom, então, primeiro, né, a nossa apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane Gomes, eu sou gerontóloga, me formei em gerontologia pela Universidade de São Paulo, mais especificamente a USP Leste. Hoje atuo com consultas gerontológicas, com estimulações cognitivas,
aulas de smartphone e informática para idosos, palestras e workshops. E agora também, eu e mais 3 profissionais abrimos uma empresa chamada SOS Geronto, voltado para educação em gerontologia, para profissionais, estudantes, empreendedores. E acho que minha apresentação é isso, mas agora e você? Conta aí pra gente um pouco da sua história. Então, a minha experiência por enquanto mais acadêmica, né? Mas para quem não me conhece Sim. também, tá aqui pela Vivi e tudo mais, eu sou a Alice, acabei de me formar em Geronto, né? Apresentei meu TCC tem aí uns 15 dias. Deixa eu ver, fui representante de sala durante os 4 anos de graduação, assim como a Vivi também, nós temos isso em comum. Fui É. representante de curso também, participo do Teatro com os Idosos, né, na UNACH desde o primeiro dia de graduação. Então, foram 4 anos e meio aí, né, contando com o Teatro com os Idosos. Fui da Liga de Gerontologia, já fui colaboradora do Centro Acadêmico e atualmente estou no emprego temporário pelo Todos pela Saúde aqui em Joinville, ajudando no enfrentamento do Covid-19 nas LPIs. Por enquanto é Muito bom, isto. muito bom, muito bom. Bom, e por que surgiu essa ideia, né, gente, de falar sobre os benefícios da prática de teatro nas velhices? A Alice, como ela já falou, né, a gente tem várias histórias aí de trajetórias acadêmicas em comum, Uhum. tanto esse gosto pelo teatro dos idosos, pela representação discente, e ela fez um trabalho de conclusão de curso voltado, então, para essa abordagem, né? Para pesquisar essa prática de teatro na velhice, que é do Sim, programa, hoje chamado Programa USP 60+, né? isso. Que é a antiga Universidade Aberta à Terceira Idade, da Universidade de São Paulo, a USP Leste. E aí eu quero que você me conte um pouco, então conte pra gente como que foi escolher esse tema de TCC, né? Como que surgiu essa ideia? Conta aí pra gente. Então, é até engraçado, porque todo mundo fala assim, nossa, esse tema é sua cara. Só que eu demorei muito pra achar ele, sabe? Não foi, as pessoas aparecem e Uhum, falam que foi algo fácil de achar, porque eu sou muito eu. Mas foi difícil, uhum, porque assim, eu fui voluntária do teatro 1 ano e meio e depois eu fui bolsista até o final do curso, né? Então, uhum, como eu era bolsista pública do teatro, a gente sempre tinha que fazer relatório e tudo mais. Então, eu uhum, já estava acostumada a aplicar os questionários nos idosos, conversar com eles, fazer questionário junto com a professora Rosinha, né? De aham, motivações e tal. Então, eu já tinha esses dados. Então, na hora do que chegou o TCC, eu queria fazer algo diferente. Eu falei, eu já faço uhum, com teatro há tanto tempo, eu já tenho esses dados comigo. Então, eu uhum, queria explorar algo diferente. Tanto que a minha orientadora era outra, eu mudei de orientação e tudo mais. Então, eu gostei muito também uhum, do tema família. Eu gosto muito desse tema família. Então, sim, o meu TCC não tinha nada a ver com teatro inicialmente. Era só a abordagem familiar e tal. Eu queria estudar mais sobre isso. Só que aconteceu que foi uhum, passando o tempo, aconteceram algumas coisas no último semestre. Eu falei, eu achei que não ia dar tempo e eu não estava curtindo fazer, sabe, esse tema. Eu falei, uhum, não é minha cara, não achei o que eu quero mesmo. Não tô com vontade de continuar, sabe? E aí foi que eu uhum, sentei com a Rosinha, né? E a Rosinha me falou assim, eu tava numa crise e ela falou assim, você mesmo fala que o teatro é tão sua cara, que você não quis abandonar, né, entre aspas, nesses 4 anos, por que você não junta os temas, então? O uhum, teatro com a família. Porque, assim, eu queria um desafio, querendo ou não, né? Eu queria uhum, fazer algo diferente, não queria só fazer com os idosos do teatro, que eu já tenho uma vivência e tal. Eu queria. Daí ela falou assim: então aborda o tema dos familiares, né? E acabou sendo muito legal, porque nas apresentações que a gente faz com eles, a gente acaba conhecendo os familiares. Então é muito legal de conhecer os familiares e perceber o relato dos familiares também, entendeu? Não só a uhum, percepção dos idosos. Então eu falei, fechou, vai ser isso, né? Só que daí eu tive o uhum, trabalho em dobro, porque eu tive que entrevistar os idosos e os familiares, por isso que ficou uma pesquisa bem extensa. Mas eu acabei aham, ficando mais 6 meses na faculdade justamente para fazer isso, sabe? Eu queria fazer um TCC completo mesmo, não só mais um trabalho. Eu sim, queria me aprofundar, eu tinha essa vontade de fazer uma coisa bem completa, sabe? E uhum, aconteceu assim, esse tema, né? Então eu consegui conversar com os idosos no final do ano, foi aplicado o questionário para eles, né? Passou por comitê de uhum, ética e tudo mais, como uma pesquisa acadêmica científica mesmo. E a minha uhum, ideia era que eu categorizasse isso, né? Fizesse as categorias com as perguntas que eu fiz para eles. E no começo do ano eu fizesse entrevista com os familiares pessoalmente, sabe? Então eu conversei com a Rosinha sobre como seria essa entrevista com os familiares. Eu já estava marcando de ir na casa deles e é muito importante esse vínculo que eu criei. Não era uma uhum, desconhecida fazendo perguntas, né? Era a Alice do teatro, os idosos já conheciam. Então isso eu sei que facilitou muito.
Uhum. Mas, bem, e só que aconteceu toda a questão do Covid, da quarentena, eu vim aqui para Joinville, eu achei que ia estar arruinado, né? Mas acabou Uhum. dando certo, a gente adaptou, eu consegui pegar os telefones de quase todos os familiares, eram 15 idosos, eram para ser 15 familiares, eu consegui de 14, só faltou um. E eu conversei com eles pelo WhatsApp, né? Apliquei o questionário e acabou dando super certo. Foi basicamente Ai, que isso, assim. ótimo. Que ótimo. Até para os estudantes aflitos que estejam assistindo essa live, é super normal ter esses Sim, entraves aí, a gente ficar confuso, principalmente para a gente que é tão estimulado que a gente tem uma visão holística, e aí a gente tem que escolher uma área para fazer o TCC, né? é E aí a gente verdade. fala, impossível, eu quero fazer com tudo, eu Aham. quero pegar todas as áreas, eu quero que seja biopsicossocial, e aí a gente vai estendendo, né? Pegando aquela pesquisa ali que dava para virar um mestrado ou doutorado, e a Foi o gente que a quer Rosinha fazer falou ali, pra mim. e aí a gente quer fazer ali naquele período do TCC da graduação, mas no final dá tudo certo, né? Dá. E por conta também da questão da família, eu tive a coorientação da Deusivânia, né? Então foi bem Ah, importante, tá. assim, ter a parte da Rosinha mais que a gente estava acostumada com a questão da metodologia, de aplicar uma pesquisa quali com a fenomenologia social, que a gente avaliou as respostas deles, mas eu sentia Uhum, falta dessa parte da família que eu queria abordar, e que foi basicamente o foco do meu TCC, na questão da uhum, família. O questionário para os familiares foi maior do que para os idosos. Então, a uhum. Deusivânia foi essencial, ela tá ali comigo, para trazer essa parte da família que ela é especialista, né? Uhum, sim. Para o pessoal que talvez não conheça, né? Se você quiser falar o tema, né? O título do seu TCC. O título é O Teatro na Terceira Idade, Repercussões Sociais e Familiares de Atores Idosos. Nossa, que demais. Sim. Mas primeiramente, né? Então, quais foram os benefícios para você em estar ali participando ativamente junto com o Rogério ali da prática de teatro com eles? Uhum. A gente fala muito da intergeracionalidade, né? Para quem é Uhum, gerontólogo, desde o primeiro dia já sabe o que é isso. Mas a intergeracionalidade é basicamente a vivência entre as gerações, né? Isso traz muitos benefícios. uhum, Então, vivenciar ali com eles toda terça e quarta de manhã era algo mágico, assim, era algo já do dia a dia mesmo, né? uhum, Tanto que eu continuei até o final, eu comecei até como voluntária mesmo, e era muito legal, a gente aprendia muito. E a gente percebia a evolução deles também, sabe? Percebia como eles iam melhorando as habilidades sociais deles, como eles eram muito bons no improviso, por causa dos jogos teatrais que o Rogério trazia né, pra gente, pra eles. E o legal era isso, é que a gente não estava ali só como monitor e assistente, a gente estava com eles no palco, então isso era muito legal. Porque a gente uhum, colocava eles como protagonistas, né? A gente sempre fala isso. E uma coisa muito importante que o Rogério sempre enfatizou é que não é porque é teatro com idosos que é algo fofinho, bonitinho e simples. A gente tinha questão de uhum, compromissos, de responsabilidade. Então era muito legal também ver isso, sabe? Ver os idosos comprometidos, às vezes muito mais do que os próprios jovens, né? A questão de uhum, horário, questão de figurino, de coreografia, a gente fazia coreografia com eles, porque a gente também uhum, sempre busca desafios para eles, né? A questão uhum, do improviso, das cenas curtas, mas a gente também abordava, tentou abordar algumas vezes, a questão de fazer peças longas, com textos mais longos. Então a gente também uhum, trabalha com a questão da estimulação cognitiva e treino da memória, que uhum, eles tinham dificuldade. Então era sempre também uma questão de paciência, da gente explicar. O Rogério vinha com muitos desafios, assim, tanto para eles quanto para a gente, de novos jogos e novas práticas, e a gente uhum, acompanhando e percebendo as potencialidades e as dificuldades de cada um, e sempre tentando abarcar, né, os conflitos que também aconteciam. E muitas vezes é legal também, porque, por exemplo, às vezes a gente era dividido em grupos para fazer uma cena. uhum. E aí o Rogério, colocava, eu tava ali em tal grupo. Aí eles pegavam e falavam, já que a Alice está aqui, ela vai criar. Eu falava, o quê? Nada, não, 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 vocês que vão criar. Então também é legal a gente aprender isso, sabe? A não, porque às vezes Aham, a gente quer dar pitaco em tudo, quer estar ali, porque a uhum, gente também tá com a visão de gerontólogo, né? E às vezes é uhum, difícil conciliar, fazer essa divisão assim de atriz, de gerontóloga, de Alice, profissional ou não. Mas com o uhum, tempo a gente vai aprendendo e aí eles vão entendendo, né? De não é porque eu tô ali que eu vou dar de mão beijada pra eles, que o processo é pra eles, né? Querendo ou não. Sim, o Rogério uhum, falou sim. incríveis os vários processos, é verdade. A gente fez várias coisas bem diferentes. Fizemos apresentações em outros locais também, não só na IASH, né? Que foi bem legal. Aham. Sim, eu acho que também é muito bem pontuado por você,
que quando a gente escolhe a gerontologia, que na verdade é gerontologia que nos escolhe, né? A gente tem aquela visão ainda estereotipada, porque é o que eu sempre falo também, né? A prática não sobressai a teoria. Sim, Porque não adianta nada a gente lidar ali com a voz e achar que, nossa, agora eu estou pronta e sei tudo sobre gerontologia. Só que não, né? A gente aprende tudo na faculdade. E com aí, certeza. ao entrar, né, por meio de todas as oficinas que existem na antiga Universidade Aberta Terceira Idade, hoje programa USP 60+, você já quebra diversos estereótipos, né? Porque É são verdade. idosos ali superativos, né? A maioria são idosos preservados. Você vê ali idosos super comprometidos, querendo fazer mais de uma vez, às vezes a mesma oficina que ele já aprendeu aquilo e ele quer fazer novamente só para ter aquele compromisso, né, de estar ali E a aprendendo algo interação também, novo. né? Sim, com certeza. Então, é muito importante para a gente, né, principalmente, em ver essa realidade diferente, né? Ao mesmo tempo que, claro, ainda é muito heterogêneo, a gente não consegue ver todas as realidades, mas ali é algo que, com certeza, já é um choque, assim, além também de ajudar muito a gente a criar narrativas, a criar vínculos com os idosos, né? Sim. Tanto essa questão da infantilização, muito bem levantada também, que o Rogério falou para você, né? Não achar que é algo fofinho. Ah, o teatro dos idosos, que fofinhos. Não, não são crianças, né? São idosos ali que têm uma vida inteira e de experiência e que, da mesma maneira, eles também merecem todo o respeito como pessoas de toda a sua complexidade, né? Sim, a gente E enfrenta muito isso nos ensaios, né? Por exemplo, às vezes eles mesmos vêm com, ah, não preciso fazer porque eu sou idoso mesmo, e a gente fala, não, justamente por você uhum, ser idoso, você tem que ser respeitado e tem que dar cara a tapa sim, tem que eles passam uhum, por dificuldades nos ensaios, a gente dá uhum, umas brigadas às vezes, assim, sempre com críticas construtivas, né? Mas é bem uhum. interessante acompanhar isso, a evolução da própria quebra de estereótipos internas deles, assim. Uhum, sim, isso é muito bom. E quais, então, foram os benefícios, os resultados que você encontrou na sua pesquisa, então, voltado para essa prática dos idosos com o teatro? Uhum. Então, muitas coisas, muitos dados, mas assim, os principais, antes da questão do teatro, a gente quis investigar o perfil desses idosos, né? Para ver se Uhum, realmente a gente tem a ideia de que são idosos ativos, independentes, só que a gente tem que comprovar isso de alguma forma. Então, uhum, realmente, a gente fez a pesquisa, a maioria mora sozinho, a maioria é viúvo, então que talvez desse a liberdade da pessoa poder sair mais, poder se engajar em grupos sociais. É, assim, super, a maioria é composta por mulheres, né, obviamente. Sempre a feminização uhum, da velhice bem presente. E são uhum, idosos, um dado bem importante que surgiu, que a maioria dos idosos estão há mais de 4 anos na oficina. Então, mostra o engajamento que eles têm, né? Que não é uma oficina uhum, pontual, uma coisa mesmo que tem uma continuidade, né? E a gente perguntou para eles os aspectos positivos e negativos de ser idoso, de acordo com eles. Então, os uhum, positivos foi o que mais apareceram por a questão de interagir com os amigos, ter tempo livre, né? Várias questões assim, mas o que mais chocou mesmo, assim, na minha visão, foi na parte dos aspectos negativos, porque a terceira categoria mais citada foi não há negatividade. Então, assim, quando a gente perguntava aspectos negativos, a terceira categoria que mais sobressaiu foi não tem nada. Então, a gente uhum, percebe também, a gente fala que a gente vive na bolha da UNAT, na bolha da USP 60+, onde os idosos são super sim, dependentes, não vem nada negativo, enfim, isso foi bem uhum, interessante de ver, assim. E uhum, aí, logo depois disso, a gente viu a questão dos motivos por quê e dos motivos para. Que foi a questão, né? O motivo por quê é a justificativa inicial para eles terem começado a frequentar a oficina. Como eles chegaram até lá? E apareceu muito a questão de convite de amigos, de busca por interação, de tentar ser menos tímido, apareceu bem isso pontuado, assim. E já nos uhum, motivos para, né, na fenomenologia, que foi o método que eu usei, os motivos para, eles mostram os motivos de continuidade dessa oficina. Então, o que leva os idosos a continuarem frequentando, né? E uhum, foi a questão que mais apareceu foi da melhoria na comunicação social. Óbvio que eles não falavam assim, mas quando a gente vai categorizar, aparece assim, né?
Vocês comentaram, os meus amigos, aqui a gente se tornou uma família, meu desenvolvimento, ter uma atividade extra para fazer, ter sempre um compromisso, eles gostam de ter essa rotina bem específica. Muitos comentam, os monitores e o professor Rogério, que também sempre está ali. Muitos comentaram também a questão das atividades extras que a gente faz. Por exemplo, a gente também promove junto com eles, a gente vai a peças de teatro junto com eles, a gente conversa sobre outras coisas, a gente faz festa juntos. Isso também foi um motivo para eles continuarem. Não só a questão da prática do teatro em si, mas também a questão do vínculo. Então a gente vê a importância desse vínculo, né? Que acaba sendo uma consequência da prática e da rotina da oficina, que é bem interessante. Inclusive, que você estava falando sobre a questão de aprender com eles, até a questão da gerontologia, é bem interessante porque são assim, terça e quarta são os grupos de teatro que a gente faz temas variados, e sexta-feira a gente tem, ou tinha, né, o Teatro Educação, que era uma oficina com a professora Deusivânia, e que esse Teatro Educação, a gente trazia teorias da gerontologia para eles, entendeu? Então era um momento que a gente sentava, escolhia um tema, vamos falar sobre sexualidade em idosos. Então a gente trazia textos para eles, era um processo bem diferente do que a terça e quarta. O Rogério tá aqui, tá de prova. Terça e quarta, chacrinha, a gente fez peças do chacrinha, eram peças mais diversificadas. Sexta-feira a gente escolheu uma oficina, que o nome é Teatro Educação, para trazer. A gente achou importante, estava sentindo falta de trazer essa teoria para eles, entendeu? Então a gente lia com eles os textos para aí poder interpretar. Então era uma questão, mas que tinha uma parte teórica mais no fundo, não só a questão dos jogos teatrais em si, mas também uma parte de teoria gerontológica, o que também era mais legal ainda, só que era mais difícil também. Eles estudavam, o Rogério falou. Era difícil porque a gente traz para eles os estudos, só que às vezes eles não se identificam, porque eles são idosos ativos, independentes. Então, como assim o idoso tá pegando muita AIDS? Todo mundo sabe que tem que usar camisinha, então a gente tinha esse debate com eles, né, de que eles tinham que entender que eles eram idosos, vamos dizer, acima da média, falando nesse sentido de esclarecimento. Eles tinham, eles têm muito acesso à informação, tanto pelo próprio USP 60+, por ter os professores ali. Então, era um processo bem diferenciado também. Mas eu escolhi para fazer com os idosos, eu escolhi os idosos que não faziam parte desse teatro de educação, para não ter uma questão enviesada, de tipo, eles são idosos que têm uma visão positiva da velhice porque eles aprendem isso com vocês. Não. A visão positiva deles não tem a ver com o estudo que a gente traz, e sim com a vivência mesmo. Então, isso foi bem interessante de trazer. Então, basicamente foi isso. Os maiores resultados, assim, foi a questão das motivações deles e das questões de interação social, de habilidades. Tem uma idosa, a Olga, que eles autorizaram eu falar o nome de alguns deles aqui, que é a Olga, que é um exemplo clássico, assim, né? Que ela veio do Chile e ela tinha muita vergonha do sotaque dela, de falar que ela tem até hoje o sotaque. E ela não falava, ela não era nada comunicativa, assim. Ela entrou no teatro para quebrar isso. E hoje em dia é outra pessoa, assim. Ela sempre fala que o teatro mudou a vida dela, porque hoje em dia ela não tem vergonha do sotaque, ela acha até legal, ela conta a história dela para todo mundo, assim. Então, são histórias que a gente vai aprendendo que o teatro acabou mudando a vida, né? Então, a questão da Lourdes também, que é uma história que ela sempre conta, que ela perdeu o filho dela cometeu suicídio já tem alguns anos. Ela está no teatro há 11 anos e ela conta que foi o teatro que salvou a vida dela, que ela passou a ressignificar essa perda do filho. Então, ela também começou a lidar com o luto com o teatro, coisas que às vezes a gente não vê muita interação. E tem essa história de luto com o teatro, de superação. Ela fala numa boa, até gosta de dar esse exemplo para mostrar que não é que tudo está perdido, né? Que é uma história trágica, mas que ela conseguiu ressignificar a partir da prática teatral e dos vínculos que ela criou lá. E sim, o Rogério falou que elas viraram verbatim. Verbatim é um dos projetos que a gente tem do teatro, que a gente colhe depoimentos das pessoas. É uma prática do teatro que o Rogério, que é o pioneiro, que está trazendo para o Brasil. Olha só! E assim, são gravações de áudio. A gente coloca os atores no palco. Por exemplo, eu sou a Lourdes, mas é sentado, não tem interação com o público, tipo, no sentido de atuar e tal, de gesticular. Você senta no palco, coloca o fone de ouvido e aperta a gravação. Então, você vai ouvindo o áudio e falando esse depoimento como se você fosse a pessoa. Então, o Rogério também fez isso, porque a gente viu a necessidade de contar a história dessas pessoas. De que forma a gente contaria de forma teatral, a gente escolheu o verbatim,
Que foi outro projeto também fantástico, que daria outra pesquisa maravilhosa, que foi bem legal. Sim, nossa, que demais, que demais. Eu acho que o pessoal nem saiu da live, tá todo mundo aqui vidrado, assistindo você contar. Muito Ai, bom. a Olga entrou, acabei de falar da Olga, ela entrou na live. Teatro documentado, isso mesmo, isso mesmo, Rogério, vira um teatro documentado, né, o Verbatim. É muito legal, uma experiência muito legal. Eu participei de um Verbatim, não é nada fácil. Nossa, parece ser bem interessante mesmo. É bem Até a prática mesmo. professora Deusa está aqui assistindo a gente. Já falei dela também. A Olga, Olguinha, acabei de falar de você. Acabei de falar da Olga. Bom, eu acho que também essa questão de criar um propósito, né? É muito importante para eles criar um propósito para essa fase da vida também. A gente fala muito como gerontóloga, né? De a pessoa ter um propósito, ter uma meta, um objetivo, não tem idade certa para isso. 60 anos considerado idoso a partir de uma construção sociocultural aqui Sim, do Brasil, dos países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento. E assim, não quer dizer que agora você entrou numa fase que, por ser a última, você não precisa fazer mais nada, né? Sendo que, na verdade, as pessoas estão vivendo aí mais 10, 20, 30, 40 anos. Então, o que fazer nesse tempo todo de vida, né? Então, criar um propósito, fazer atividades. O teatro mostra muito isso, né? Que eles têm histórias diferentes de vida, mas eles estão ali comprometidos. Então, uhum, eles vão, ensaiam, ficam super animados para as peças. E eles criaram realmente um vínculo tão grande que quando você participa junto, você se sente realmente numa família, né? sim. Porque eles também te consideram como uma família, estão sempre ali reunindo todo mundo, né? Eu lembro muito que na época que eu consegui participar, todo mês tinha os aniversariantes do mês. Ah, ainda tem, é uma delícia o café. Ai, sim, ganhar presente, o café. Nossa, a gente se sente tão amada ali naquele meio, né? Nossa, é incrível. E além dessa criação do propósito, então, a própria estimulação cognitiva, como você mesma falou, Uhum. de criar esse desafio de lembrar os textos, né? Isso também é muito importante. Porque eles mesmos também têm o estereótipo de, não, já sou idoso, não vou Tem, lembrar, minha memória é ruim, eu esqueço. Não podemos normatizar e nem deixar que eles normatizem isso, porque é sim. sim possível trabalhar a neuroplasticidade e decorar os textos é uma maneira. Pode ter uma certa dificuldade, sim, claro, porque a gente não aprendeu a cuidar do nosso envelhecimento, a gente não aprendeu que a gente tinha que a vida inteira estar ali o tempo todo estimulando a mente, É lendo, bem isso. fazendo desafios mentais, né? Então é normal que com o tempo tivesse umas alterações assim que fazem com que seja um pouco mais difícil, mas então de que maneira que isso vai se tornar algo fácil de ser decorado, né? Eu acho que isso também é muito importante ser levantado na questão dos benefícios. Ali o Rogério falando que ajudou nas memórias dele. Sim. Realmente, Às tá vezes os idosos todo lembram mundo. mais do que o Rogério, porque o Rogério tem tanta coisa para fazer que os idosos que ficam lembrando ele. Então, e aí, assim, é incrível, porque todo mundo ali junto, mesmo quem tá ali, a gente como estudante, os idosos, o Rogério, tá todo mundo ali fazendo uma prática que estimula a criatividade, né, a bloqueios criativos. Isso vai ajudar tanto a desenvolver a interação social, porque mesmo a linguagem também vai ser desenvolvida, mas até ali conhecendo pessoas novas, Exatamente. E tudo isso né? aparece no meu TCC como a questão da criatividade, como a questão que você falou também da estimulação cognitiva. Eles mesmo, é legal que eles percebem isso, né? Às vezes a gente percebe Uhum, e o legal é que eles também se dão conta dessas melhorias e por isso que eles continuam. E acho que nos 60 uhum. mais, a gente tem idosos, como você falou, a bolha, como eu falei, a bolha dos 60 mais, eu percebo que os idosos que estão inseridos no programa têm essa perspectiva de vida. Isso, o Uhum. propósito, né, e a perspectiva, isso muda muito mesmo. Uhum, sim, e eles levam mais idosos, né? Porque daí eles vão É, contando para os amigos, para os vizinhos e falando, tanto que quando abre
Acho que não mudou, né? Na minha época era assim, eu acho que agora, claro, tá parado, mas na minha época eu lembro que quando abria o período de inscrição, assim, era muitos É uma loucura, idosos. ainda é. Então, Esse semestre a gente pegou a lista para fazer outra pesquisa que eu estou participando e estava com um uhum, número de 763 inscrições. nossa, então. Isso mostra também a necessidade de trazer esse tipo de atividade para mais locais, né? Sim, Assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre a prática de teatro com idosos. Foi só quando eu entrei na universidade que aí tinha ali exatamente, é. na UNAT, Eu né? E também, você. porque, sim, eu sempre fui muito adepta do teatro, desde pequena. Tanto que eu pensei em fazer Uhum, artes cênicas e tal. E quando entrei na Geronto, eu jamais imaginaria que isso se tornaria a minha linha de pesquisa, ou que eu estaria tão uhum, engajada. Eu uni muito o útil ao agradável, duas paixões mesmo, sabe? Só que uhum, também não imaginaria isso. E na verdade, a gente pode falar que a Geronto se encaixa em tudo, né? uhum. E as Sim, pessoas muitas vezes exatamente. não percebem. A gente mesmo vai descobrindo ao decorrer da graduação como que pode se encaixar em tudo, né? Sim, exatamente. Até relembrando uma primeira pergunta que teve aqui, se a gente era médica. Essa Ah, eu vi ali a confusão, pergunta. essa confusão é super normal, né, gente? Muitas pessoas ainda não conhecem a gerontologia e muito menos o profissional gerontólogo, né? Que a gerontologia como área de conhecimento é mais antiga, mas a profissão de gerontólogo surgiu com o curso de bacharelado em 2005 na USP. E assim, qual que é a principal diferença entre um médico e um gerontólogo? O médico, ele fica voltado para a parte da saúde, da fisiologia, né, do tratamento medicamentoso. E o gerontólogo não, ele tem que olhar para a saúde, para o social, para a educação continuada, para a proteção, para a segurança, ter um olhar holístico sobre o Isso. envelhecimento e sobre a velhice, para propor qualidade de vida, propor bem-estar. Não podemos receitar medicamentos e nem queremos, porque essa também Sim. não é muito a nossa premissa, né? Mas essa é a principal diferença. Eu gostei também de uma pergunta aqui que mandaram para você também, acho que foi da Meire, sobre qual foi a maior dificuldade para você no TCC. Deixa eu ver se é essa mesma. Isso, qual foi Foi, a eu vi. maior dificuldade? A dificuldade foi, na hora da apresentação, cortar os dados, porque não coube tudo em meia hora. Essa foi a maior Hum, dificuldade, porque a gente acabou achando dados muito legais. Porque o que acontece? Como eu já falei, eu só citei aqui a parte dos idosos. Só para os familiares foram 9 perguntas. Então, assim, só para os familiares surgiu muitos resultados legais, assim, deles comentando como que eles faziam essa interação com o teatro, com os idosos. Então, muitos relataram que ajudavam nos ensaios em casa, que ajudavam na questão de figurino, de confecção de figurino. E também eu perguntei para eles as mudanças que eles perceberam nos parentes em âmbitos familiares e âmbitos sociais, né? Então, categorizar tudo uhum, isso foi muito, muito gostoso, assim, de ver a percepção dos familiares. Porque, como eu falei, como eu trabalho com eles já há muito tempo, eu já sabia o que ia vir dos idosos, entendeu? Então, não foi uma surpresa, já uhum, sabia. Agora, dos familiares foi uma surpresa, ver a questão que eles também têm uma visão positiva da velhice, talvez por terem esses idosos ativos, né, convivendo com eles. Então, a maior dificuldade, Meire, foi na hora da apresentação, cortar. Muita coisa eu tive que cortar. Esse lance dos aspectos positivos e negativos eu não consegui falar. Eu foquei mais mesmo na uhum, questão mais científica, de que eu achei dos familiares, né, que foi o foco. Na questão mais das mudanças nas relações sociais que eles tiveram e da comunicação também. Mas uma parte muito legal, já pegando essa pergunta, que talvez também tenha sido uma dificuldade, foi que no final já estava com 300 mil resultados. A Deusivânia falou assim: gente, a gente não pode perder a oportunidade de perguntar para esses idosos e para esses familiares a questão do Covid. Porque, como a gente está uhum, falando de habilidades sociais e também da questão de relacionamento familiar, e não está mais sendo oficina, então a gente precisa tabular isso. Alice, você vai ter fôlego para fazer isso? Eu falei: eu vou tentar, né? Como eu achei muito legal, eu dei conta, mas também foi uma dificuldade de montar um grupo com os uhum, idosos e tocar nessa situação delicada, inclusive porque teve uma idosa do grupo que teve Covid, já está recuperada, graças a Deus, mas também é uma situação delicada da gente abordar. E aí a gente vê como o gerontólogo tenta manejar essas situações, né? Então, com os idosos, eu criei um grupo no WhatsApp para fazer umas perguntas de sentimentos deles em relação a não estar tendo oficina, de como eles estavam uhum, lidando com a quarentena. E daí teve umas respostas bem legais sobre a questão. Muitos citaram a religião, que a gente vê que ainda é muito presente nessa geração, né? Como questão de enfrentamento.
Então, o apoio na Uhum. religião foi muito abordado. Teve a questão também que eles comentaram que é um período de reflexão, de dificuldade que a gente está passando. E eu também perguntei para os familiares, foi mais ou menos parecido. Mas o que foi muito legal dos idosos é que muitos se sentiram confortados e conformados com as atividades que o Rogério está propondo online. Porque, assim, é quarentena, mas pelo amor de Deus, o Rogério só vai inventando projeto e projeto, e os idosos também. Toda quarta-feira a gente tem a live com os idosos pelo Zoom do teatro aberta. Uhum. É super legal, a gente comenta várias coisas. A gente fica ali 1 hora e meia conversando, então deu para perceber que isso está sendo um ganho muito importante para eles. A gente já percebe também, claro, que os idosos que têm esse acesso à tecnologia são favorecidos nesse momento, né? Por conseguirem baixar um aplicativo diferenciado e tudo mais. E é legal Uhum. também, como o Rogério mesmo já falou que ele é praticamente um gerontólogo, como ele lida com essas dificuldades dos idosos. Tipo, eu tô com depressão e quero assistir a live de vocês, não consigo. O Rogério também já tem esse manejo de ter uma paciência, de ensinar a baixar um aplicativo, de Uhum. ligar, de se esforçar com os idosos, assim, ver que é uma coisa importante mesmo, né? Às vezes pra gente é Uhum. tão natural baixar um aplicativo e entrar numa live, mas para eles isso é um ganho enorme. Então a gente também tá aprendendo com eles nessa quarentena a importância de ter uma questão de tecnologia e tudo mais. E Sim. então tá sendo bem legal. Toda quarta-feira a gente, óbvio que não são todos que entram, mas quando entram, dá briga no grupo. É uma maravilha. É bem Aham. engraçado. A gente aprende com eles. E a questão dos Sim. familiares, um dado bem importante do meu trabalho, que a gente até está fazendo um artigo sobre isso, eu, a Desivane e a Rosinha, aproveitando a questão do foco do Covid, é que a gente perguntou para os familiares as experiências e sentimentos dele. Claro que todos falaram também que está sendo muito difícil, o home office, ficar longe do trabalho, muitos perderam o emprego, a questão de preocupação com os familiares, né, que tem até uma teoria que mesmo que essa preocupação com os seus familiares, mesmo os familiares sendo ativos, às vezes pode até ter uma mudança no relacionamento aí. Porque você está lidando com a preocupação com uma pessoa ativa, e isso pode tirar a autonomia dela. Então é bem uma linha tênue entre essa questão da preocupação com a questão de interferir na vida da pessoa, né? Mas eles Uhum. são idosos, eu até falo que é um viés da minha pesquisa, que são idosos que têm uma família próxima, né? É um viés, querendo ou não, que a gente tem que levar em conta, porque muitos idosos Uhum. não têm esse apoio. Mas, ao mesmo tempo, um dado bem legal que teve na minha pesquisa foi a questão de que, com a quarentena, eles perceberam que teve maior cumplicidade com a família. Então, eles perceberam a importância das pessoas que moram com eles. Então, assim, nossa, nunca me dei conta de como a gente não passava tempo junto, morando junto, um filho e uma idosa, por exemplo. Como eu era Uhum. mesmo sucumbido pelo tempo do meu trabalho e que agora que eu tenho que ficar em casa, a gente está conversando mais. Então, criou mais apoio e cumplicidade. Isso foi bem interessante de ver. Foi uma questão que a gente não esperava que eles iam ter essa percepção, porque a gente não quis induzir na pergunta. Então, a pergunta foi mais ou menos: como está a satisfação do seu relacionamento com o familiar na quarentena? E o que mais Uhum. apareceu foi a questão de maior apoio e cumplicidade, sabe? De tentando não passar negatividade um para o outro, a questão de estreitar laços e o vínculo ficou mais forte. Então, foi muito legal isso, de perceber também. Uhum. Sim. É porque eu acho que como é uma parcela de idosos que são ativos, então eles fazem teatro, fazem outra atividade, frequentam outro grupo, então a semana inteira eles ficam cheios de tarefas e atividades, né? Então Sim. aí agora eles pararam, então ali criando, talvez refortalecendo ali um vínculo que por conta da correria ali não estava sendo Não só sempre, da não estava parte, sendo sempre fortalecido. não só da parte dos familiares, eles também têm uma correria, né? Sim, sim, porque eles estão ali engajados, né? E aí, novamente, quem está assistindo a gente, quando a gente fala em idosos ativos, que teria, né, um envelhecimento ativo, não é que ele faz ali atividade física, né? A gente É. tem o costume de, às vezes, falar os termos aqui, achando que todo Achando mundo que todo aqui mundo tá na, sabe, né? Todo mundo na entendeu. gerontologia. Exatamente. Mas é por costume. Mas quando a gente pensa em envelhecimento ativo, falar idosos ativos, são pessoas que têm participação social, que fazem atividades, podem também praticar atividades de exercícios físicos, mas não necessariamente, né? Então, Isso. seria idosos que participam de uma vida com
com atividades, oficinas, participação social na comunidade, por meio de cursos educativos também. Seria nesse sentido. Então, por isso que a gente está reforçando o fato dessa população ser mais ativa. E aí tem essa Sim. questão do vínculo. E falando nas atividades, já deixa eu deixar propaganda aqui, porque o Rogério, ele tem um grupo dele, Espalhafatos, né, que é do teatro, que eles já fizeram várias radionovelas. E aí eu falei pra ele, Rogério, tá na hora da gente fazer uma com os idosos. E aí a gente vai sair logo mais a radionovela com os idosos, que também tá sendo um desafio, porque eles têm que ler o texto e gravar no celular e mandar pro Uhum, Rogério fazer as edições. Tá sendo muito uhum, legal aprender com eles. Então, eles me ligam, às vezes, tipo, fico meia hora no telefone com uma idosa de, meu Deus, me ensina, eu quero participar, mas eu não sei fazer. Aí eu faço, uhum, bolo algumas estratégias com eles, né? O Rogério também, óbvio, mais o Rogério do que eu, que eles veem mais ele, assim, como o líder. Mas eu também dou ali uhum. uma atenção. E vai ser bem legal essa radionovela. Acho que eles vão se sentir bem orgulhosos quando sair. Eu tô bem ansiosa, já fiz minha parte. Estamos esperando Sim, agora a edição do ótimo. Rogério, vai ser bem legal. Ótimo, olha que legal aí, pessoal. Se eu não me engano, também tem já alguns vídeos no YouTube, né, Sim, de é que peças assim, deles. no começo, quando a gente ainda não tinha as nossas lives, né, que toda quarta-feira, o Rogério, a gente fez algumas ideias como vídeos com eles no YouTube. Depois eu Uhum, coloco no meu perfil, se vocês quiserem ver, de uhum, sketches, né, de cenas curtas, assim. Então foi bem legal. A gente criava o roteiro, mandava para eles quem quer participar. E a gente deixa eles bem livres, sabe? A gente também é super uhum, uma dificuldade que a gente acha assim. Ah, aquele idoso quer participar, mas a gente sabe que ele tem dificuldade. Vamos escolher um mais uhum, fácil? Não, a gente pensa sempre em tentar abarcar todo mundo. O que às uhum, vezes gera mais trabalho, porque a gente tem que explicar para os idosos que têm mais dificuldade, mas o ganho é muito maior do que essa dificuldade, né? Então é uhum, bem legal, assim, a gente tentar abarcar todos os idosos, não só os que têm facilidade, uhum. para fazer isso. Na pandemia fizemos mais de 10. Tem mais de 10 vídeos já que a gente criou o roteiro e e gravou com eles. É bem legal mesmo. Qual que é o nome E do canal? Se você quiser eu não colocar sei. aí pra Coloca aí, gente, Rogério. Rogério. Aí o Eu não pessoal sei se ele procura aí colocou pra no assistir. dele, ou no do teatro, ou no da Unat, porque ele tem 300 mil canais, então tem que ver onde que ele colocou. Mas os Isso, vídeos são bem legais. escreve aí pra gente, o pessoal também vê depois, que eu acho que vai conseguir ilustrar bem o que a gente tá falando Isso, e aqui, né? conhecer os idosos, né, que a gente tá falando. É bem legal. Sim, Eu acho sim, que tá no meu, deve exatamente. estar no Rogério Pimenta mesmo. Aham. Depois Os vídeos a ficaram bem gente legais. traz alguma coisa no Stories aí pro pessoal que tá Isso. acompanhando. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar aí de vários benefícios, né? Obrigada a todo mundo aí que tá entrando, Ó, assistindo aqui com a o gente. Leônidas falando. Tem um grupo de teatro há mais de um ano com idosos. No momento da pandemia, estamos ensaiando à distância e fazendo jogos teatrais. Gostaria de saber sobre as estratégias da radionovela. Legal. Leônidas, a gente faz assim. Posso responder, Vivi? Sim, claro. Pegando o exemplo do que o Rogério fez, né? A gente pega uma peça, ou adapta uma peça, né, para ser menor, ou pega um pedaço da peça. No caso, a gente pegou uma peça que a gente já fez com eles, pessoalmente. Então é legal até porque traz essa memória de quando eles ensaiaram no palco e que agora é só a fala, né? Então, Uhum, o Rogério pega e distribui os papéis, por exemplo, são 5 cenas. 5 é um bom número porque são os dias da semana, cada um sai um pouquinho. Então, por exemplo, uhum, você pega as falas normais de um texto teatral, não sei se vocês conhecem um texto teatral, mas tem, né, o nome do personagem e a fala, assim por diante. E você distribui os personagens, né? Então, Alice vai ser fulano 1, Vivi vai ser fulano 2. Você distribui para eles. Eles têm que pegar a gravação do celular pelo gravador ou pelo áudio do WhatsApp e gravar o texto corrido só a parte deles. Então, uhum, só a parte que tá fulano 1, eles têm que gravar e mandar para o Rogério. Assim, e aí a parte mais difícil é da edição que o Rogério faz, claro. Então, tem toda a questão da sonoplastia também, que é super legal, mas que é tudo por conta do Rogério e do grupo dele, que tem essa questão mais de sonoplastia, que dá um efeito legal. uhum, E aí, assim, é uma estratégia super legal, porque eles acabam aprendendo a gravar, mexer no celular, então tem essa questão da estimulação de fazer eles mexerem no celular e tirar essa barreira que muitos têm com a tecnologia. uhum, A gente faz com que eles lendo o texto, eles entendam as intenções que o personagem quer ter ali. Então, não é só ler
o texto, eles têm que interpretar na voz. Então, é assim, até mais difícil, porque você não tem a questão do gestual e do rosto, é só na voz. Então, é muito legal. Uhum. Isso, Jéssica. Cada um manda a sua parte para o Rogério. Então, a minha cena, eu sou a professora. Eu vou mandar só as falas da professora num áudio grande, num áudio completo. Não é para mandar de pouquinho em pouquinho, um áudio completo, só com as partes que a professora fala. Que é que, no caso, a gente vai fazer a Aurora da Minha Vida. Então, é bem legal porque são os alunos e a professora. Eu faço o professor, eles fazem os alunos. Então, é bem legal. Então, eles mandam um áudio completo pro Rogério e o Rogério vai picotando, vai fazendo edição da minha primeira fala, aí vem a fala do segundo, do terceiro e assim por diante. Então, é uma surpresa até para nós, porque a gente não sabe como vai ficar o final, a gente só sabe a nossa fala. Uhum. E aí, isso, a radionovela do grupo tá sendo bem legal, a Meire falou. E Uhum. aí o Rogério faz para criar aquele suspense, né, de radionovela, que nem é uma novela. Ele lança um episódio por dia da semana. Então é muito legal, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta às 8 pelo YouTube, por exemplo, 8 ou 9, ele lança. E é muito legal, porque lá no YouTube tem o chat ao vivo. Enquanto a gente escuta, a gente pode ir comentando. E muitos deles entram e vão comentando. E sim, o Uhum. Rogério falou que na edição parece que tá todo mundo junto no mesmo ambiente, assim, conversando. E é legal Uhum. porque na dos Espalhafatos, por exemplo, assistam, escutem, né, a questão da radionovela do Espalhafatos. Tem no Spotify já também, que é o grupo do Rogério. Ela é muito legal mesmo, porque você vai. A própria também é uma estimulação para quem está ouvindo, porque a gente vai criando na mente a cena, sabe? É muito legal botar o fone, fechar o olho e ficar só ouvindo. A gente está muito acostumado hoje em dia com a questão da tela, a questão de toda hora ver imagem. Então a radionovela também traz para os próprios idosos essa questão da memória de como era antigamente, sabe? Então é muito legal. Uhum. Sim, aquele resgate, né, de algo que eles já vivenciaram, né? Isso é Sim. muito bom. A Tereza perguntou como participar. Então, tem a inscrição da UNAT todo o meio do ano e começo do ano, né? Tem as inscrições do USP 60 mais. E aí, geralmente, tem agora uma inscrição online também. Antes era só questão presencial, agora a gente também colocou uma questão de online, que daí tem que ficar ligado sempre no site da IASH. Sempre no site da IASH vai ter a questão de quando abrem as inscrições, mas é sempre começo do ano e meio do ano. O teatro, apesar de ter sempre vários idosos, a gente tem uma média de 30 em cada oficina, então são 60 ao todo, é rotativo também, porque às vezes tem gente que sai por outros compromissos, então sempre tem vaga, assim. E também, se não, tipo, tem que se inscrever, claro. Mas se não conseguir inscrição, pode ir lá visitar a gente, ver alguns ensaios, mas é bem legal. Ó, o Rogério falou que vai sair no início de agosto a próxima inscrição. Vamos ver como é que vai ser com essa pandemia. Talvez dê para se inscrever para participar com a gente das atividades online e tudo mais, né? Sim, sim, exatamente. Se ficou alguma dúvida, Tereza, já estou falando por você também, mas acho que não Pode tem falar, problema, né? Pode pode entrar em falar. contato com a gente que a gente tenta dar uma Isso, auxiliada aí, mandar o site, tudo certinho. Mas muito interessante essa iniciativa da radionovela, porque traz aí sim. diversas esferas a ser exploradas, né? A linguagem, os sentidos, as memórias resgatadas. Traz muita coisa. Isso é muito bom, estimular o uso das tecnologias, porque realmente a gente encontra muitos discursos do tipo, ai, mas eu não vou aprender. Isso é coisa de jovem, de mais jovem, que já está acostumado. E não, gente, não tem idade para aprender. A gente também ainda está aprendendo muito, porque a tecnologia muda assim, Sim, com uma facilidade enorme. Então, não deixe de aprender a tecnologia por achar que não consegue, porque consegue e ajuda. É um recurso hoje que faz com que a sua vida seja mais independente, porque no final é isso que a gente busca, né? Ter um envelhecimento, uma velhice bem-sucedida por meio de independência preservada, de autonomia, e mesmo se tem alguma condição assim que incapacite de alguma maneira, ainda é possível manter a autonomia, ainda é possível tentar isso. estimular a sua independência de diversas maneiras, e hoje a tecnologia é uma dessas formas de estimular a independência, né? Então, realmente não crie, eu gosto muito dessa frase, não crie obstáculos, abra portas. Sempre, Uhum. sempre nesse sentido, né?
Ó, o Rogério falou que a matrícula é de 10 a 14 de agosto. E tem, gente, não tem só o teatro. A USP 60 mais é incrível, assim, né? Tá tendo Uhum, muita live de dança sênior que o pessoal gosta. Tem o Idosos Online, que é onde uhum, ajuda a mexer nessas questões. Tem o inglês, que é super legal. Tem o japonês, origami. É que eu não sei como cada oficina tá se adaptando agora com essa uhum, questão da quarentena. Mas eu sei que, assim, nenhuma está totalmente parada, entendeu? Por uhum, exemplo, eu era bolsista também do zoológico. Só que eu não consegui uhum, nenhum dia, porque assim que eu consegui a questão da bolsa, acabou tudo. Só que a gente tem um grupo no WhatsApp, usando a tecnologia, que lá os uhum. responsáveis do zoológico mandam vídeos dos animais, os idosos têm saudade dos animais, dá muita dó. Aí eles mandam os vídeos dos animais, contam curiosidades. Os idosos que estão lá no zoológico sabem mil vezes mais do que eu sobre os animais, as curiosidades, plantas também. É super legal. Uhum. Então, assim, imagina, o zoológico super mega presencial a oficina. E mesmo assim a gente tá conseguindo adaptar para não deixar eles morrer, entendeu? Uhum. Obrigada, Roger. Isso, Meire, é do turismo também. Tem a do turismo Sim. também. Eu acho que esse é um dos ganhos da intergeracionalidade, né? Esse Com aprendizado certeza. mútuo. A gente aprende muito, eles aprendem com a gente. E assim, sempre respeitando todas as memórias de cada um, né? Da mesma maneira que eles também respeitam muito o que a gente fala como profissional, né? Que tá, e como estudante que está ali se formando. Então, realmente é muito enriquecedor. Bom, pessoal, a gente já está aqui nos últimos 9 minutos, passa muito rápido. Passa muito rápido. Aham, Se alguém foi tiver mais ótima essa dúvidas, conversa. Vou mandando aí dúvidas, vou então elencar para vocês, e aí a Alice pode me complementar, né? Eu acho que, resumindo, né, os benefícios da prática do teatro na velhice, né, com os idosos, é tanto essa estimulação da interação social, então você aumenta seu núcleo de apoio, você estimula a sua linguagem, então você vai se tornar uma pessoa mais comunicativa, então você consegue também aumentar seu núcleo de apoio dessa maneira. Da mesma maneira também que estimula a cognição, porque você está ali tanto criando desafios para decorar aquele texto, né? Como também você está ali desenvolvendo a criatividade. Criatividade também é estimular a cognição, né? Então, tirar os bloqueios, fazer com que a pessoa fique ali refinada, assim, realmente no sentido de funcionalidade, mas também de reservas sociais, reservas psicológicas. Você, quando desenvolve a parte cognitiva, você também melhora a sua resiliência, a sua sensação de autoeficácia. Claro que também por ser um grupo, você melhora ali a sensação de pertencimento. Todos esses quesitos vão ajudar a ter uma qualidade de vida na velhice. Também é uma atividade, né, física que está ali. sim, eu ia Eu falar lembro que sobre isso. Eu ia falar a sobre isso gente porque eu suava, esqueci. né? Não, a gente faz uns alongamentos que, pelo amor de Deus, entendeu? Então não é só ali chegar e falar. A gente também né, conta com uma atividade física, porque sem um alongamento não tem como. A gente alonga a voz, então isso também, porque os idosos têm uma questão das cordas vocais ficarem mais flácidas. Então também a gente treina muito essa questão da projeção vocal, a gente percebe muito, porque eu percebi muito em mim, porque eu sempre falei muito rápido, muito atropelado. Isso Uhum, foi uma para mim. E eles também percebem neles a questão da projeção vocal, de falar mais devagar e a questão toda de alongamento. Assim, é super, muda muito. Parece pouco, mas a gente faz um alongamento ali para poder se mexer no palco, para poder ter essa questão de alongar os músculos. Isso também faz diferença, né? Só questão psicológica. Tem também uma parte física. Que bom que você lembrou. Eu lembrei aqui também. bem biopsicossocial e espiritual, porque a pessoa está ali Muito. criando um propósito, além de trazer toda a sua bagagem espiritual, está ali também criando um propósito, né? De você querer desenvolver algo. Eu lembro como eles ficavam animados quando chegava perto de fazer a peça em algum local, né? Muito. Então, realmente é muito importante. Além também de trazer benefícios para a própria família, né? A família Sim. começa a respeitar porque vê que esse idoso ainda tem a sua individualidade preservada, que esse idoso ali muitas vezes está fazendo mais atividades que ele, né? Então, Sim. respeita a sua complexidade, sua fase da vida, traz diversos benefícios também para melhorar os vínculos, porque também sempre participavam ali para assistir as peças, né? E tinham aquele orgulho, aquela admiração de ver eles Sim, ali e era isso que eu mostrando. queria ver no meu TCC, assim, sabe? Então, a Aham, gente, um resumo bom é que
os aprendizados do USP 60 mais extrapolam os muros da universidade. E Uhum, acaba impactando não só no idoso, como todo o seu comboio social, sua família, seus amigos. Então é bem uhum, interessante perceber isso também. A gente acha que é só ali que está acontecendo, sendo que não, isso é muito difundido, né? uhum. E, claro, também ajuda a mostrar para os outros locais que isso deve ser uma atividade também a ser realizada, né? Porque também existem os estereótipos, né? De, ai, por que que eu vou abrir uma oficina de teatro aqui no meu centro-dia? Se teatro não é coisa de jovem, né? E sendo que não, a gente vai mostrando ali por meio Com da certeza. realidade, né? Que é uma atividade, sim, que pode ser aplicada, desenvolvida, da mesma maneira aqui que o Leônidas apontou que está fazendo, né, a prática de teatro com os idosos e realmente levar para cada vez mais pessoas, porque existem muitos benefícios. Eu gostei bastante do nome da live, porque normalmente as pessoas vão pesquisar, né, quando começa a ver essas questões de frutas, legumes, quais são os benefícios de você consumir tal Sim. alimento, né? E aí, esses são os benefícios de você praticar o teatro na velhice ou aplicar o teatro com idosos. Não sei Sim. se ficou mais alguma dúvida, A Jéssica pessoal. falou que tem a questão da melhora da dicção, exatamente, Jéssica. A gente trabalha muito isso com as questões da projeção vocal, tanto que foi do teatro que surgiu a oficina de coral. Porque a gente houve uma necessidade da gente querer fazer um musical, mas não estava dando. A gente falou, vamos criar o coral. E aí criou outra oficina, que também é o Rogério que faz, não sei como tem tempo, mas ele também que é um maestro lá do coral, que surgiu com essa necessidade de projeção vocal e de criar outra oficina só para isso. Uhum. E foi bem legal Nicole também mesmo. falou, por mais cursos de gerontologia nas faculdades do nosso país, realmente isso é muito É, importante. Nicole estudou comigo no ensino médio. Ah, que legal. Então, Sim, e assim, realmente ainda está muito monopolizado aqui no Sudeste, né? Principalmente no estado de sim, São Paulo. Então, realmente é algo que a gente teria que levar para mais locais, porque tem muitos idosos, então a gente precisa de muitos gerontólogos para a gente conseguir levar é, a palavra da gerontologia para cada vez mais pessoas. é bem isso mesmo. Sim, Leônidas Sim, a falou que Jéssica, pode falar, pode falar. ele falou: o compromisso com o teatro ressignifica o envelhecer. Sim, Muito, muito. A Jéssica falou sério, acho que foi sério do coral. Sim, Jéssica, o coral nasceu dentro do teatro. E aí a gente ensaiava, a gente queria fazer uma coisa tão com perfeição e com uma questão só, não é, vamos fazer um musical, cantar é fácil. Não é assim. Aí a gente houve a necessidade de criar o coral para ensaiar as músicas. E hoje em dia o coral é independente do teatro, mas nasceu com essa necessidade, sim. Eu fazia parte também, era super legal. Agora não tem mais esse vínculo, mas era legal. é. Meire, é considerado profissão sim, só não é regulamentado. Mas, Uhum. tipo, isso não impede a nossa atuação, só impede a questão de concursos públicos, mas nesse sentido, assim. Sim, não tem um conselho de classe, né? Tem Isso, apenas a associação, mas já tem um projeto de lei para regulamentação da profissão. tem. Gerontologia, é isso mesmo. É a Isso. profissão de gerontólogo, né? Isso, a profissão existe, só não tem ainda a regulamentação, mas que a gente está em busca aí lá. É isso. Bom, pessoal, já estamos no final da nossa live. Gostaria de agradecer, então, Alice, que você aceitou o convite de estar aqui falando sobre esse tema super importante. Você é incrível, o pessoal aqui comentando, né? Então, realmente você é uma pessoa incrível. É, com certeza tem um sucesso enorme aí pela frente, tanto nos palcos quanto também nos bastidores aí da gerontologia. Eu acho que a gente tem que se unir sempre, né? É algo que eu Com sempre falo certeza. muito. Não tem essa de competitividade. Eu tô aqui super como fã sua também, Ah, eu que sou trazendo sua aqui fã, imagina. essa super gerontóloga aí, que você possa conquistar todo esse caminho aí que você criou, que você floresceu durante a universidade. Com certeza você vai conseguir colher todos os resultados aí de tudo que você plantou. E muito obrigada novamente por todas essas informações, por ter aceito participar. E aí, Obrigada, agora, se Vivi, você imagina. quiser dar um tchau pro pessoal. Encerrar. Isso. Obrigada, Vivi, pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada a todo mundo que está aqui, minha tia Rosvita, tia Áurea, o pessoal do teatro. Muito ótimo.
Eu lembro a primeira festa que eu fui, você era na recepção, já estava organizando a primeira festa que eu fui. Então, assim, organizando, né, na vida pessoal e acadêmica, tem que ser assim É, mesmo. taurinas engajadas. E muito obrigada, Taurinas, Rogério, também. taurinas engajadas, é isso mesmo. Em tudo. Sim. Valeu. E estamos aí para conversar e boa sorte na sua carreira também, tá fazendo várias coisas, né? Super legal. Nem Muito sabia que você estava obrigada. fazendo tanta coisa com tantos focos. Eu vou